O que é vida? Algumas questões parecem ser comuns e se repetem ao longo da história da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? O que diferencia os organismos vivos de coisas que não são vivas? Existe vida fora do planeta Terra? Parece coisa de ficção científica, mas acreditem, não é. Muitos pesquisadores têm se empenhado ao longo dos anos a fim de responder de maneira mais simples essas questões. Na década de 50, um cientista americano chamado Norman Horowitz definiu que um ser vivo deveria ter a capacidade de autorreplicar-se, ou seja, algo que fosse capaz de produzir uma cópia semelhante de si mesmo. Imaginemos um tijolo de barro que pudesse, de alguma forma, quebrar-se ao meio e formar dois tijolos de barro iguais, ou então uma gota d'água que fosse repartida formando duas novas gotas idênticas. Ele ainda foi além. Os organismos vivos devem ser capazes de modificar-se de acordo com o ambiente que eles vivem. Ou seja, se pegarmos um tijolo de barro de uma construção e jogarmos no rio, ele deve ser capaz de adaptar-se à nova condição e boiar, algo pouco provável que aconteça com o tijolo. Outra condição proposta por Norman foi a de que os seres vivos devem ser capazes de trocar matéria e energia com o ambiente. Em outras palavras, Norman quis dizer que os seres vivos devem ser capazes de tirar do ambiente os recursos necessários para a sua sobrevivência. Mas que recursos são esses? São todas as características físicas, químicas, sociais, vivas ou não, que o ambiente tem. Como exemplo, comida, água, abrigo, parceiros sexuais, entre tantas outras coisas que o ambiente pode nos oferecer. Já no final dos anos 80, o biólogo evolucionista inglês John Smith disse: aquilo que for capaz de multiplicar-se, de modificar-se e que for capaz de transmitir para seus filhos essas mesmas capacidades, será então considerado um ser vivo. Logo, aquilo que não for capaz disso, não será. Para tanto, definir o que é vida e o que é um ser vivo não é fácil. Se não tivermos um conhecimento prévio de outros assuntos, será difícil entender com clareza. Portanto, listaremos aqui algumas características que são comuns aos seres vivos em geral. Vale lembrar que nem todos os seres vivos possuem essas características, e que alguns seres não vivos podem apresentar uma ou outra característica que será listada. Os seres vivos diferenciam-se da matéria bruta por possuírem uma composição química complexa. Para os físicos, a vida nada mais é do que partículas atômicas que dão origem a moléculas orgânicas. Já para os químicos, a vida se resume em ligações interatômicas de substâncias orgânicas, combinadas com alguns minerais. Toda a matéria é feita de átomos. Até aí, tudo bem. Mas como distinguir os átomos que constituem a vida dos demais? Pois é aí que entra a biologia. Para os biólogos, a vida vai além de organizações interatômicas e moleculares. A organização da vida é fenomenal. A matéria inerte é capaz de agrupar seus átomos e formar moléculas orgânicas, às vezes cristais, mas jamais será capaz de formar unidades complexas, denominadas de célula. Em geral, os seres vivos são constituídos de célula, seja uma ou mais. Essa constituição permite um grau de complexidade maior, a formação de tecidos especializados que irão constituir órgãos, arranjados em sistemas até formarem os organismos, sejam eles simples, como as bactérias, fungos e algas, ou seres mais complexos, como as plantas e animais. O crescimento dos seres vivos se dá através do fluxo de energia e é essencial à vida. Os organismos vivos permanecem em constante troca com o meio. A maioria dos seres vivos retira o alimento para o seu sustento do ambiente em que vivem. Grande parte dessa energia é usada para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Uma parte pequena é perdida em forma de calor e o que sobrou da energia será repassado ao ambiente como fonte de alimento para outros seres vivos ou para constituir a matéria bruta. Alguns são capazes de produzirem o seu próprio sustento. O processo de obtenção, uso e descarte do alimento constitui o fenômeno chamado de nutrição. A comunicação com o ambiente é algo fundamental para a vida. Os seres vivos são capazes de sentir as mudanças que ocorrem ao seu redor. Algumas vezes, essa percepção se dá através do movimento, outras, no entanto, através de sons. Em alguns casos, essas mudanças nem são percebidas pelos seres humanos, de tão sensíveis que são. A maneira com que cada organismo reage é muito particular. As plantas, por exemplo, podem comunicar-se através das cores,
do cheiro, da textura e até mesmo do gosto. Elas percebem a variação de luz e de calor. Ainda que não possamos notar essas variações, todos os organismos vivos são capazes de perceber e se comunicar com o ambiente. A reprodução entre os seres vivos ocorre de muitas maneiras. Nascer, crescer, evoluir e morrer são características comuns a todos os seres vivos. A grande maioria passa obrigatoriamente pela fase reprodutiva antes da morte, o que garante que seus descendentes possam dar continuidade à sua linhagem. O modo como ocorre essa reprodução é muito diferente para cada organismo. Quase todos necessitam de um companheiro sexual, como no caso dos animais, mas alguns são capazes de se reproduzirem sozinhos. Alguns organismos desenvolvem estruturas exclusivas apenas em épocas de reprodução, como por exemplo as plantas. Elas produzem as flores, que geralmente são coloridas e perfumadas, que irão atrair seus agentes polinizadores, que podem ser insetos ou aves, dependendo de cada espécie. Adaptar-se é uma condição necessária para a vida. Os seres vivos devem ser capazes de buscar, sempre que possível, maneiras de sobreviver e de se reproduzir. O que define se uma espécie é bem adaptada ou não é a capacidade de sobrevivência e reprodução que ela tem. O maior, mais forte e mais rápido não será o mais adaptado se o ambiente em que ele viva favoreça o menor, mais frágil e mais lento. Bom, e por que devemos entender essas definições? Como isso pode nos ajudar a compreender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor? As explicações científicas dos fatos que ocorrem em nossas vidas podem ser tão mágicas quanto as não científicas. Basta que para isso o conhecimento seja mostrado de uma forma simples e que vá de acordo com a nossa realidade. Sendo assim, nosso grupo criou esse blog para auxiliar na difusão da pesquisa, ensino e inovação de alunos e professores que queiram saber um pouco mais sobre a ciência. A partir de agora, nós colocaremos aqui matérias, incluindo vídeos, textos e entrevistas relacionados à ciência, tecnologia, educação e saúde. Acompanhem o nosso blog, mandem sugestões de assuntos a serem abordados ou dúvidas relacionadas a bichos, plantas, seres humanos e todos os assuntos possíveis relacionados à biologia, ok? Então fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais, pessoal!